dia 24 de abril de 2020, são 8 horas e 22 minutos. Essa é a aula número 6 de classificação dos tributos. Então, o Alan, está me ouvindo? Sim, professor. Então é isso, cara. Se um vizinho seu fizer uma obra e essa obra dele valorizar o seu imóvel, em tese é possível você querer uma indenização dele também, mas tem que ver em tese, porque se for lícito a ele fazer uma obra, por exemplo, você tem uma piscina, né? Aí o cara do seu lado constrói a casa dele, tira o sol da sua piscina. Aí você vai falar para ele que a sua casa desvalorizou porque agora não bate o sol na sua piscina. Fala mais baixo, papai? Desculpa aí, né? Então, se você disser que a sua piscina, né, sua casa se desvalorizou porque agora não bate mais sol na sua piscina em função da casa que seu vizinho construiu, eu acho que é meio difícil, tá ok? Porque ele não fez nada de ilícito, né? A casa dele está em conformidade, tá ok? Então, eu não afirmaria para você que sempre é possível essa indenização, mas eu também não excluiria. Eu acho que tem que ser analisado caso a caso aí. Tudo bem? Tá bom. Oi. Apesar da contribuição de melhoria ser entendida como benefício de toda a população, somente aqueles que estão, tipo, no local ali que vão pagar essa contribuição, né? Por causa da valorização do imóvel. Somente aqueles que tiveram os seus imóveis valorizados. Entenderam? Somente aqueles que tiveram os seus imóveis valorizados. Quer ver uma coisa? Estação de metrô valoriza ou não valoriza os imóveis no entorno? Valoriza. Valoriza. Mas eu nunca vi o Estado de São Paulo exigir contribuição de melhoria quando cria uma linha de metrô. Por quê? Porque para fazer isso, a obra do metrô tem que passar pelo crivo da população, tem uma série de requisitos, entendeu? Então, muitas vezes isso é aquilo que eu falava para vocês, que o Geraldo Ataliba fala no livro dele, Hipótese Densa, que essa regulamentação feita no código da contribuição de melhoria, ela é absurda, tá? Que não deveria ser assim. Tá? Que, na verdade, acabou se confundindo outro instituto de direito lá no norte-americano e introduziram aqui no nosso direito brasileiro, tá ok? Mas, em regra, agora, por exemplo, um aeroporto pode valorizar como pode desvalorizar, certo? Aí depende. Aqui em Taubaté a gente teve um evento muito interessante, que foi a FEBEM. Hoje é a Fundação Casa, né? Antigamente chamada FEBEM. Eles iam construir uma FEBEM aqui em Taubaté, num determinado bairro aí. O pessoal pirou. Entendeu? O pessoal pirou e brigaram e conseguiram. Tanto que a Fundação Casa, ela foi lá para a estrada Taubaté-Pinda. Tipo assim, lá já tem um monte de presídio mesmo, né? Quer dizer, uma Fundação Casa, uma Fundação Casa a mais, a menos, não ia mudar muita coisa. Tá ok? Então, vamos lá, gente. Fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção, olha para a tela e presta atenção na minha pergunta. De tudo que eu ensinei para vocês até agora, quantas espécies tributárias existem? 3. 3? Pela teoria da classes, está correto afirmar que são 3 espécies? A gente viu os vinculados, não vinculados e agora os indiretos. Então, olha só. Presta atenção, Natália. Todo mundo vai dizer que são 3, tá? Então, essa classificação que eu coloquei para vocês aqui, ela é feita pelo professor Geraldo Ataliba nesse livro mesmo, Hipótese de Incidência. Então, ele fala que são 3 espécies. Os tributos não vinculados, os impostos, os tributos vinculados diretamente às taxas e os tributos vinculados indiretamente às contribuições de melhoria. Agora, presta atenção. São realmente 3 espécies? Não. Na verdade, são 2 espécies e 2
subespécies. Perceberam? Entendeu, Natália? Pela teoria das classes, se o café chegou metade, nossa, tá metade pingando pela casa. Né? Obrigado, viu, Rafa? Ô, molecada, não? Nossa Senhora. Chegou a xícara de café pingando metade do café para fora. Então, Natália, ó, presta atenção. Ó, você falou assim para mim, são 3. E todo mundo fala realmente que são 3. Mas, na verdade, eu não posso dizer que são 3 espécies. A Dulcinea não entrou ainda. Por que eu não posso dizer? Porque, olha só, na verdade, eu tenho 2 espécies, tributos vinculados e não vinculados. E dentro da classe dos tributos vinculados, eu tenho 2 subespécies, percebem? Entenderam ou não, gente? Então vejam que não dá para dizer que imposto é uma espécie e taxa é outra espécie. Porque, na verdade, o imposto, se for uma espécie, a taxa é uma subespécie dos tributos vinculados. Entenderam? Quem não entendeu isso? Eu não entendi, peguei o bonde andando. Chegou atrasada, né? Então, olha só. Eu estou dizendo para eles aqui, Dulcinea, que essa classificação que eu coloquei aqui para vocês na tela é a classificação tripartite. É aquelas que eles dizem que são 3 espécies. Ok? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas eu posso dizer, a partir dessa classificação, que eu tenho 3 espécies? Hã? A TV está bugada? Vem cá, dá oi para a turma aqui. Dá oi para a turma aqui. Olha a menina mais linda do mundo aqui, ó. Vem cá para vocês verem. Vem cá. Tá falando que nem seu irmão. Então vai para lá. Não quer aparecer, então vai para lá. Gente, vamos lá, desculpe aí. Dulcinea. Eu. Vamos lá. Essa classificação que está na lousa para vocês, eu posso dizer que é uma classificação tripartite? Eu posso dizer que eu tenho 3 espécies? Imposto, taxa de contribuição de melhoria? O que você acha? Hã? A doutrina fala que sim. Porque a doutrina não entende teoria das classes. Porque, à luz da teoria das classes, dá para eu dizer que o imposto é uma espécie e a taxa é outra espécie? Dá, Mirelle? Hã? Tá? Dá, Hã? tava no mudo. Sim, o imposto é um não vinculado e a taxa é um vinculado, tá? São 2 espécies distintas. Então, mas veja bem, se o imposto é uma espécie, a taxa é uma espécie? Não. A espécie correspondente à espécie de impostos é a classe dos tributos vinculados. Vejam que a taxa está um pouco mais adiante. Na verdade, a taxa é uma subespécie da classe dos tributos vinculados. Se você falar para mim que o imposto é uma espécie de tributo não vinculado, impostos pertencem à classe dos tributos não vinculados, eu vou dizer para você que taxa é uma subespécie da classe dos tributos vinculados. Estão me entendendo? Eu estou sendo chato pra caramba, gente. Eu não estou entendendo, não. Ó, tributo é gênero, certo? Que comporta quantas espécies, Dulcinea? 2 tributos vinculados e não vinculados? Perfeito. E eu estou chamando o imposto de não vinculado, não é isso? Uhum. Agora, essa espécie dos tributos vinculados comporta quantas subespécies? Os vinculados diretamente, os vinculados indiretamente. Perfeitamente. Então, você veja que se taxa é um tributo vinculado diretamente, ele não pode estar ao lado dos impostos, porque a taxa não é uma espécie como o imposto. Se tributo é gênero e imposto é espécie,
taxa é uma subespécie da espécie tributos vinculados, entendeu agora? Entenderam agora ou não? Sim. Entenderam? Porque vejam que eu estou em níveis classificatórios distintos. Enquanto que nos impostos eu estou aqui na primeira classificação, na taxa eu estou na segunda. Então, na verdade, eu não posso dizer que imposto é espécie e taxa é espécie. Se eu disser por essa classificação que o imposto é uma espécie, eu tenho que dizer que a taxa é uma subespécie da espécie de tributos vinculados. Entendeu E o agora? imposto não é uma subespécie dos não vinculados? Porque só tem imposto, é isso? Não, o imposto são os tributos não vinculados. Aqui não tem subespécie. Porque essa classificação de vinculado direto e indiretamente não cabe para o imposto. Porque o imposto, ele não é vinculado. Então, não cabe dizer se ele é vinculado diretamente ou não. A outro. Entenderam? Entenderam ou não, gente? Agora fiquei um... Natália, seu microfone está desligado. Fala, Agora... Natália. Professor, agora eu não entendi. Então, taxa é uma subespécie do tributo vinculado. Sim. E o imposto, ele não é uma subespécie porque em si ele é o tributo vinculado. Ele é a classe dos tributos não vinculados, entendeu? Então, poderia dizer assim, os tributos, eles têm tributos vinculados e impostos. Não, eu poderia dizer assim, os impostos são espécies tributárias que se subsumem à classe dos tributos não vinculados. Todas as espécies de impostos, ISS, imposto de renda, IPTU, todos eles são elementos que pertencem à classe dos tributos não vinculados, entenderam? Sim. É que nós acabamos chamando essa classe de impostos. Então, olha só, os impostos pertencem à classe dos tributos não vinculados. Agora, as taxas, elas pertencem à subespécie, olha só, pertence à classe dos tributos vinculados diretamente, que não é uma espécie de tributo, é uma subespécie da classe de tributos vinculados. Está em outro patamar de classificação, entenderam? Eu estou entendendo. Sabe o que acho que confundiu? O outro slide que você tinha colocado. Tá bom. Mas você dividiu tributos entre taxas e impostos. Daí dividiu de novo, vinculados e não vinculados. Acho que essa que foi essa daí. Bom, é que eu estou evoluindo na classificação, entendeu? Tá? Então, olha só. Antigamente eu tinha a classe dos tributos vinculados, que nós chamávamos de taxa. E agora nós tínhamos a classe dos tributos não vinculados, que nós chamávamos de impostos. Perfeito. Só que agora eu classifiquei mais uma vez. Eu utilizei o critério do vinculado direto e indiretamente, para diferenciar a taxa da contribuição de melhoria. Então, na verdade, a taxa deixou de ser uma espécie do gênero tributo para ser uma subespécie da espécie dos tributos vinculados. Entendeu agora? Sim. Entenderam aí, gente? Ficou meio confuso, mas é assim que a gente vai aprendendo. Porque, exatamente aquilo que eu falei para vocês, a gente não entende muito a teoria das classes. Então, olha só. Anteriormente, taxa era tributo vinculado. Só que agora eu tenho tributo vinculado diretamente e indiretamente. Então, a taxa deixou de ser classificada como tributo vinculado. Ela passou a ser classificada como tributo vinculado diretamente. Tá? Então, ela virou uma subespécie da espécie de tributos vinculados. Entenderam? Yasmin? Maria está aí. A Maria está aí. Entenderam, gente? Sim.
Então, olha só. Vou voltar o slide que a Dulcinea falou. Ó. É esse aqui. Ó. Eu tinha tributo como gênero com duas espécies. Tributos vinculados e não vinculados. Os tributos vinculados eu chamei de taxa e o tributo não vinculado eu chamei de imposto. Só que daí tem a contribuição de melhoria. Onde é que entra a contribuição de melhoria aí? Ela não entra. Então o professor J. Liba falou, opa, para eu encaixar a contribuição de melhoria aqui, eu tenho que classificar mais uma vez. Então ele pegou a classe dos tributos vinculados e utilizou um critério e classificou tributos vinculados diretamente e indiretamente. Os tributos vinculados diretamente são as taxas. Os tributos vinculados indiretamente são as contribuições de melhoria. Só que daí, presta atenção, a taxa deixou de ser uma espécie do gênero tributo para ser uma subespécie do gênero tributo. Porque agora a taxa ela pertence à classe dos tributos vinculados diretamente, que é uma subclasse da classe dos tributos vinculados. Então, na verdade, a taxa virou subespécie, a espécie continuou sendo tributos vinculados e o gênero tributo. Então, aqui, a rigor, eu tinha que falar o seguinte, olha, existe uma espécie de tributo não vinculado chamado de imposto, e existem duas subespécies de tributos vinculados chamados de taxa e contribuição de melhoria. Entenderam ou não agora? Entendi. Quem não entendeu aí? Quem está na dúvida aí? É muito ruim explicar isso pela internet aqui. Sei lá. Entendeu? Que tá assim com o Mirelle? Entendi, professor. Tá, beleza. Natália, tudo bem? Júlia, Alain, beleza? Tudo certo, professor. Agora, olha só. Ó, para vocês verem como o cara do direito ele não manja de teoria das classes. Se eu pegar a Constituição Federal, vou colocar aqui a Constituição Federal para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. A Constituição Federal aqui, ó. Artigo... Estou dando para vocês verem? Aqui, ó. Artigo 145. A União, os Estados, os Federais e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Percebe? Então, vocês vejam que, bem ou mal, a Constituição está dizendo que taxa e contribuição de melhoria estão no mesmo patamar classificatório que os impostos. Isso não é uma verdade, mas tudo bem, né? Ele está falando imposto, taxa e contribuição de melhoria. Entenderam ou não? Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que a Constituição de 88 adotou essa classificação tripartite em 3 espécies? O que vocês acham? Se a Constituição adotou isso? É. Acho que não. Por que não, Natália? Ah, não sei, professor. O senhor mandou a gente ler lá aquele livro do Vinícius Casalino lá. E daí ele cita alguns artigos da Constituição em outras classificações de Tributo. Tá, então, presta atenção, ó. Se eu olhar o artigo 145, parece que a Constituição adotou essa teoria, não adotou? Porque o artigo 145 fala: União, Estados, Distrito Federal e Município poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxa e contribuição de melhoria. Então, fora esse preciosismo de imposto não ser uma espécie, né, junto com a taxa e contribuição de melhoria, mas veja bem, se eu olhar o artigo 145, me parece que a Constituição adotou a teoria tripartite, são 3 espécies tributárias, tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada no artigo 148. O que diz o artigo 148 da Constituição? E eu coloquei ele aqui para vocês aqui, tá? Para vocês visualizarem melhor. Então, olha só. Artigo 148 da Constituição.
a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Opa! O que é um empréstimo compulsório? É uma espécie tributária? Bom, se está no artigo 148, que é o capítulo da Constituição que trata de tributação, é espécie tributária. Mas nessa classificação, cabe empréstimo compulsório? Eu coloquei uma interrogação aqui, ó. Percebe? Para essa classificação, aonde estariam os empréstimos compulsórios? Tá? Gente, presta atenção. O empréstimo compulsório, tá? Antigamente, ele não era visto como natureza jurídica tributária. Ok? Antigamente, o empréstimo compulsório não tinha natureza jurídica tributária. O Supremo Tribunal Federal, aliás, tem uma súmula, tá? Se não me engano, do Supremo, dizendo que empréstimo compulsório não tem natureza jurídica tributária, e essa súmula ela foi revogada, tá ok? Na verdade, hoje se entende que empréstimo compulsório tem sim natureza jurídica tributária. Agora, o que é um empréstimo compulsório? Bom, primeiro, o que é um empréstimo? Quem arrisca aí me dar uma definição de empréstimo? Todo mundo sabe o que é empréstimo, não sabe? Mas definir o que é empréstimo é difícil, né? Fala, Alain, o que é empréstimo? Defina empréstimo para mim. Difícil, professor. Definir. O que é emprestar? Empréstimo mesmo é um ato de emprestar. Só que no empréstimo, a gente tem, por exemplo, o comodato também. Só que no comodato você tá emprestando, porém você não está recebendo. E no empréstimo você tem que retornar aquele valor. Vendo como é Com os difícil? juros, né? Então, tá vendo como é difícil? Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que a Mirelle sabe o que é o empréstimo. Mas é difícil definir, né? Eu poderia definir empréstimo assim. É quando existe algo que seja da minha propriedade, eu permito que uma outra pessoa faça uso de algo da minha propriedade, desde que ela se comprometa a me devolver aquilo que é meu após um lapso temporal. O que você acha, Mirelle? Interessante. Esse é o comodato. Comodato? Não, É que tá faltando a... Ai, meu Deus. Tem empréstimo de comodato e mútuo, né? Sim. Então, Comodato é que não... Ai, não sei falar. comodato não tem contraprestação. Isso. E no empréstimo compulsório dá essa impressão de contraprestação. Então, mas olha só. Emprestar é me permitir que outrem utilize aquilo que é meu com a promessa de me devolver depois de um período de tempo. Então, o empréstimo compulsório sempre tem um elemento tempo aí. Então, por exemplo, a minha filha vem aqui e fala: papai, empresta o seu celular para mim. Eu falo: tá bom, filho, enquanto estiver dando aula, você pode usar o seu celular. O meu celular. Então, veja bem, eu entrego o celular na mão dela. Quando eu entrego o celular na mão dela, eu estou dando o celular para ela, a propriedade do celular está passando a ser dela? Não. Não. A posse só, né? Então, na verdade, exatamente, eu entreguei a posse para ela do celular. Agora, com a promessa de que ela vai me devolver, não é isso? Sim. Então, eu até falo: ó, filho, enquanto eu estiver dando aula, você pode usar meu celular. Quando acabar a aula, você tem que me devolver. Então, veja que emprestar
é me entregar a outrem aquilo que é meu, com a promessa de que esse outrem vai me devolver, porque é meu. E é claro que esse outrem não pode se desfazer do que é meu, tudo bem, gente? Porque ele tem que me devolver. E aí nós temos bens fungíveis e infungíveis, né? Então, se a Natália me pedir emprestado R$1.000, eu vou entregar 10 notas de 100 para ela, e ela não precisa me devolver as mesmas notas de 100, tudo bem? Ela pode me devolver outras notas de 100, mas ela tem que me devolver. Se eu estiver emprestando dinheiro para ela, ela tem que me devolver dinheiro. Ok? Então, vamos lá. Se vocês já sabem o que é um empréstimo, agora, o que é um empréstimo compulsório? O que significa a palavra compulsório, Dulcineia? É obrigatório? É obrigatório. Então, empréstimo compulsório é quando o governo me obriga a emprestar dinheiro para ele. Só que ele me obriga a emprestar dinheiro para ele com a promessa de que vai me devolver. Estamos entendendo? Gente, eu sou obrigado a emprestar alguma coisa para alguém? Não. Empréstimo é manifestação da minha vontade. Ok? Então, se eu manifesto a vontade, se alguém pede uma coisa, minha filha pode pedir meu telefone e falar, não, não vou emprestar. Se eu emprestei, eu consenti. Ok? Agora, veja só, no empréstimo compulsório, não há consentimento. Eu estou obrigado a emprestar dinheiro para o governo. Mas o governo está obrigado a me devolver esse dinheiro após um período de tempo. Entenderam o que é empréstimo compulsório? É só dinheiro? Bom, se é uma espécie tributária, então é só dinheiro. Porque o dinheiro são pagos, os tributos são pagos em dinheiro, certo? Entenderam? Sim. Para com isso. Mimo. Então, veja bem. Empréstimo compulsório é uma espécie tributária onde a União, e aí é importante vocês verem aqui, que o artigo 148 da Constituição, ele fala que a União, ou seja, somente a União pode instituir empréstimo compulsório, tudo bem? Uhum. Os cachorros estão me deixando louco, bicho. Então, olha só. A União poderá instituir empréstimo compulsório, mas para a União instituir empréstimo compulsório, precisa de lei complementar. Só um segundinho, só. Só um segundinho, só. Desculpa aí, gente. Estão me ouvindo? Então, olha só. O empréstimo compulsório é uma espécie tributária que só pode ser instituída pela União e que a União, ao instituir o empréstimo compulsório, ela irá nos obrigar a emprestar dinheiro para ela. E vocês devem olhar com muita atenção para esse tributo, porque nesse momento de pandemia, é bem possível que a União faça uso desse expediente, tá ok? É possível. Então, olha só, no empréstimo compulsório, a União, mediante lei complementar, nós estamos aqui diante da primeira espécie tributária que a Constituição exige lei complementar para ser instituída, ela pode instituir empréstimo compulsório. Em que situações? 1. Para atender despesas para atender a despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
Tá? Gente, parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamenta sua instituição. Então, presta bastante atenção aqui. A União, para criar o empréstimo compulsório, primeiro ela tem que se submeter à lei complementar, ou seja, instituir empréstimo compulsório é matéria reservada à lei complementar. Ou seja, o presidente da República não pode instituir empréstimo compulsório mediante medida provisória. Veja que importante isso, né? Toda matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Então, não dá para o Bolsonaro editar uma medida provisória e instituir empréstimo compulsório. Ok? Para instituir empréstimo compulsório, eu preciso de uma lei complementar. Agora, quais são os motivos que levariam a União a instituir empréstimo compulsório? São 3 motivos. Primeiro, para atender despesas extraordinárias em caso de calamidade pública. Segundo, para atender despesas extraordinárias em caso de guerra ou a sua iminência. E terceiro, para realizar investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, nessa situação atual de pandemia, vocês acham que a União poderia instituir empréstimo compulsório fundamentado de que forma? Na calamidade pública. Calamidade pública. Então, veja bem. Primeiro, a calamidade pública. A União teria que adotar a calamidade pública, de que o Brasil está passando por uma calamidade pública e que essa calamidade pública está gerando despesas extraordinárias para a União, e aí ela vai instituir o empréstimo compulsório para arrecadar dinheiro para fazer frente a essas despesas extraordinárias da calamidade pública. Agora, eu vejo também a possibilidade do investimento público, porque a União pode falar assim, opa, em função da Covid, eu estou tendo que construir hospitais, estou tendo que comprar respiradores, estou tendo que comprar máscara, etc, etc. Então, ela pode... Máscara não, né? Porque não é investimento público. Então, eu penso que o inciso 2 também pode servir de pressuposto para empréstimo compulsório. Por quê? Porque é um investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Tudo bem? Professor, eu não entendi 2 coisas. O senhor ainda não falou. Mas o empréstimo compulsório, onde que ele se encaixa? Ele tipo, ele é diferente daquela classificação que a gente estava vendo até agora? Então, vou responder a primeira para você, Mirelle. O empréstimo compulsório, ele não se encaixa naquela classificação. Só que aquela classificação foi feita à luz da Constituição de 67. E à luz da Constituição de 67, entendia-se que o empréstimo compulsório não era espécie tributária. Só que daí veio o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a natureza jurídica tributária do empréstimo compulsório. E veio a Constituição de 88 e jogou o empréstimo compulsório no capítulo que trata a tributação. Ou seja, hoje não há mais dúvidas da natureza jurídica tributária do empréstimo compulsório. Só que daí, como ele não se encaixa naquela classificação, nós tivemos que fazer uma outra classificação, que eu vou daqui a pouco falar para vocês, entendeu? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Outra coisa também é, por exemplo, vai lá a União, por lei complementar, fala, vai ter o empréstimo compulsório por tal motivo. Como que é feito o pagamento desse empréstimo? Então, vamos lá. Então, agora a sua pergunta é a pergunta que eu ia fazer. Tá? Primeiro, vocês entenderam as 3 situações, né? Eu posso instituir empréstimo compulsório para cobrir despesas extraordinárias em caso de guerra ou na sua iminência. Por que a guerra ou na sua iminência? Porque muitas vezes, gente, a guerra não está declarada ainda. Mas na iminência da guerra eu já tenho que me armar. Eu não posso esperar a guerra ser declarada, tudo bem? A Venezuela está movendo tropas para a fronteira, a Venezuela está... Né, a guerra está na iminência. Daí já pode instituir empréstimo compulsório para armar o exército, tudo bem? Então, no caso de guerra ou na sua iminência, despesa extraordinária em caso de calamidade pública ou para realização de investimento público. Agora, a pergunta da Mirelle, eu acho que é o seguinte: qual é a materialidade do empréstimo compulsório? Não é isso, Mirelle?
Não sei se é essa mesmo a minha pergunta. Eu fiquei em dúvida de como o Estado vai exercer Não, esse pagamento. ele vai elaborar uma lei complementar, certo? Não, sim, eu entendi que vai elaborar a lei Vai complementar. ter uma regra matriz, não vai? Isso. Vai ter, Qual é- mas é para chegar no contribuinte, sabe? Então, qual é a materialidade? Qual é o fato que vai obrigar você a pagar o empréstimo compulsório? Essas duas hipóteses aí, o inciso Não, 1 mas e eu não o estou 2, falando né? da hipótese. Não, veja bem. O inciso 1 e o inciso 2 são situações fáticas que dão fundamento para que a União institua o empréstimo compulsório. Agora, Não, qual é mas- a materialidade do empréstimo compulsório? Porque, veja bem, guerra não pode ser materialidade de empréstimo compulsório, Siné. Qual é o fato que vai obrigar você a emprestar dinheiro para o governo? Não é a guerra, não é o investimento público, não é a calamidade. Entendeu, Mirelle? Essa é a pergunta da Mirelle. Nem ela está sabendo, mas essa é a pergunta dela, não é isso? Não. Não? A materialidade vai ser o antecedente por causa da lei complementar. Não, tudo bem. Qual é a materialidade? Eu tô meio confusa agora, eu tô mais confusa. Materialidade podia ser uma exceção à vida cotidiana que a gente leva. Eu adoro deixar meus alunos confusos, eu confesso a vocês. Porque quando vocês estão confusos, vocês estão Sim. pensando. Fala, Natália. Bom, Não vamos sei, pegar. professor. Tá, então vamos lá. Vamos pegar a situação atual. Covid-19, pandemia. O Brasil vive uma situação de calamidade pública. Aí vai lá, a União edita uma lei complementar e fala, em função das despesas extraordinárias que eu estou tendo, por causa da calamidade pública da Covid, eu instituo essa lei complementar. Tem que criar ou não tem que criar uma regra matriz? Tem. Tem, Mirelle? Tem, Lucinéia? Tem que criar. Tá. Qual é a materialidade? Extraordinária. Hã? Ele disse que não é. Calma aí, Alain. Fala, ô, Natália. Qual é a materialidade? Uma despesa extraordinária? Não. Não, veja bem. A despesa extraordinária é para onde vai ser levado o dinheiro. Ah. Então é uma exceção. Não, qual é a materialidade? Que o governo precisa de dinheiro. Não, eu sei que o governo precisa, mas qual é o fato que eu vou ter que fazer para ser obrigado a pagar o emprestar dinheiro para o governo? É a pandemia do coronavírus, nesse caso. Não, a pandemia é o pressuposto. Não, Tá ficando muito difícil como é que você está perguntando. A pergunta é difícil. cidadão brasileiro? Não sei. Ah, pool tax. Esse aí foi da Inglaterra, teve isso aí. Basta você ser cidadão que você tem obrigação.